Bom, a partir de agora, nosso tema está atrelado à Agenda 2030 da ONU, com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 9. Estamos falando de construir estruturas resilientes, promover industrialização inclusiva, sustentável e fomentar a inovação. E com estes ideais, com essa proposta, é que nós vamos falar a partir de agora de empreendedorismo social e a tendência do hiperlocalismo. Você sabe o que é isso? Parece uma palavra muito estranha para você. Vamos acompanhar agora que nós vamos tirar todas as suas dúvidas com esse tema a partir de agora. E a gente recebe a Mariana Nobre, ela que é gestora do Ateliê do Futuro, e também a Jordana Ágata, nossa jornalista aqui do Sistema Sagres, minha companheira de apresentação nessa etapa do programa. Primeiro, gostaria de agradecer a presença e seja muito bem-vinda, viu, Mariana? Obrigada pelo convite também. E Jordana Ágata, dona do girassol mais famoso da TV brasileira. Seja muito bem-vinda. Oi, Tôndolo, ótima tarde para você, seja bem-vinda, Mariana. Ótima tarde também para quem está nos acompanhando aqui no Tom Maior, né? Desde já uma ótima semana a todos, segundou. E hoje, né, sobre esse assunto, sobre esse hiperlocalismo, particularmente é um termo que eu não tinha ouvido falar, né, a gente vai discutir agora com a Mariana Nobre. Pelo que eu pesquisei, diz que ele é uma tendência do jornalismo em explorar os temas e discussões de interesse local e organizado por regiões, cidades ou bairros, né? Então tem essa ideia de aproximar o consumidor de notícias, mas e para o comércio de maneira geral, como que esse hiperlocalismo se aplica? Essa é uma terminologia que realmente veio do jornalismo e veio do começo ainda da internet. Foi quando a internet deu a possibilidade da gente sair de uma comunicação massiva e ir também para uma comunicação de nichos, atendendo a vários nichos de mercado e também das regiões, né? Com isso, houve um protagonismo de veículos acontecendo sobre seus bairros, sobre suas cidades. E aí esse termo ficou conhecido como hiperlocalismo no jornalismo. De uns tempos para cá, com os movimentos migratórios, com a expansão de possibilidades de trabalho a partir do trabalho remoto, isso até falando antes da pandemia, né, assim, como possibilidade, e principalmente a economia criativa, setores da economia que eram mais autônomos, esse pessoal conseguiu migrar, fazer um movimento de diáspora de grandes centros urbanos. E isso ainda era muito pequenininho, mas já com uma grande carga de possibilidades, com uma grande potência. Agora, com a pandemia e com todo o cenário que a gente tem daqui para frente, a gente está vendo que esses movimentos migratórios realmente tendem a crescer e o resgate das identidades locais começar também a florir. Então, com isso, a gente tem de novo um resgate de termos e um deslocamento um pouco do seu significado, porque o significado original era muito estrito ao jornalismo e hoje o hiperlocalismo quer dizer muito mais esse hiperlugar, esse lugar que tem as referências locais, a identidade local, mas que se conecta com todo mundo, que se conecta globalmente. E, Mariana, e até sobre essa questão do hiperlocal, como a gente estuda, né, muito essa questão. Hoje a tendência é essa, a gente pega McLuhan, vai falar de aldeia global, né? Então, assim, lá na década de 70, 80, ele falava, ninguém entendia nada. Hoje é que as coisas estão começando a fazer sentido do que ele dizia lá atrás e toda a escola canadense de comunicação. E como é que hoje os empresários e as atividades econômicas tem assimilado isso no sentido de pôr em prática? Porque você vê que você quer se aproximar do seu cliente. Hoje a gente aprendeu durante a pandemia que nós temos que nos aproximar inclusive dos concorrentes, né, que não são inimigos. Então a gente tem visto várias marcas trabalhando juntas em ações sociais. Então como é a percepção do empresário hoje para esse efeito hiperlocal? Esse efeito, é muito legal você ter resgatado aí o McLuhan, porque a gente está vivendo a possibilidade, né, finalmente de viver essa aldeia global.
Isso já era uma ideia do conceito de internet lá atrás, mas a gente tem as janelas históricas, que são os momentos que são férteis para as coisas acontecerem, e a gente está vivendo tudo isso agora. E agora, com relação ao empreendedorismo, ou mesmo, né, todas as estratégias sejam de marketing a vendas, elas estão muito calcadas na relação muito estreita com os seus pares, né? Também, de novo, um conceito da internet. A internet, ela foi ligar, né, são ligações par a par. Então, a gente tem collabs acontecendo, que são movimentos de colaboração, co-branding também, são todas relações que a gente tem acontecendo por uma questão de possibilidade de conexão real. A gente já tinha isso há 20 anos, há 15 anos, sim, mas a maturidade para conseguir, de fato, não se ver como concorrente, como você colocou, a gente está começando a conquistar agora, porque a gente vê que realmente com os exercícios dessa visão mais comunitária, real, da gente tá de fato ligado às comunidades, a gente tem uma profusão de engajamento que é sem igual. Existem marcas que são completamente nativas digitais, por exemplo, e que estão se calcando absolutamente nesse envolvimento da comunidade, do envolvimento local e conseguindo superar os seus produtos e seus serviços o tempo todo, porque estão em contato com esse sistema de colaboração. Então, seria o que a teoria dos anos 70, 80 e que no começo do século a gente imaginou que a gente já ia viver, de fato a gente está começando a viver agora. Pois é, Mariana, e acontece a partir da próxima semana o Festival Internacional de Criatividade, Inovação e Sociedade, né? Queria que você falasse para a gente como que ele vai funcionar, quais são os assuntos que vão ser discutidos neste festival. O festival vai acontecer, os painéis do festival vão acontecer dos dias 24 a 27 de setembro. Então, já no final da semana que vem, com o finalzinho de semana, quinta a domingo. São 40 painéis online, todos completamente gratuitos. A gente também tem outras atividades acontecendo, como shows, oficinas, que vão acontecer na semana seguinte, mostras de design. Então, o festival é bem extenso, com uma programação bastante completa. Agora, falando sobre os painéis, que é onde a gente vai colocar todas essas pautas em discussão, a gente vai ter algumas linhas transversais, que são 4 eixos. A gente vai falar sobre cidadania, a gente vai falar sobre cidades criativas, futuro, negócios, inovação e até mesmo a cultura e artes. Então, são 4 eixos que reúnem grupos, grupos que têm familiaridade entre esses assuntos e que são completamente interseccionais, porque a inovação acontece sempre na intersecção também das ideias. Também tem essa lógica das redes aí por trás. E a gente vai falar de assuntos completamente, assim, que a princípio podem parecer díspares, né? Assim, super diferentes uns dos outros, mas eles têm todas hiperconexões. Então, a gente fala, por exemplo, desse movimento do hiperlocalismo. A gente tem, dentro do eixo de cidades criativas, a gente vai falar disso, hiperlocalismo, o place branding também, que são as questões da identidade local, e se ligando a marcas e também a processos de requalificação urbana. A gente vai falar sobre empreendedorismo para além dos empreendedores brancos e também colocando protagonistas negros no meio dessa história também. A gente tem os movimentos migratórios, que são muito importantes para a gente entender essas cidades criativas, porque com essa diáspora aí dos criativos dos grandes centros urbanos, a gente tem essa noção de impacto, né, por todo o resto. A caminhabilidade, a micromobilidade, são todas questões do eixo de cidadania e de cidades criativas. Depois a gente vai falar de futuro, a gente fala de futurologia, a gente fala de afrofuturismo, de design fiction, que é ficção científica para prever cenários, para projetar e especular cenários futuros. A gente vai para as artes, tem o pessoal do cinema, a gente tem grandes diretores de cinema discutindo a resistência do cinema nacional, a gente tem Cannabusiness, que é a revolução canábica nos negócios. Então, são pautas que são emergentes na inovação, que estão aí nos últimos anos crescendo e numa grande ebulição, e que todas elas, a gente acredita
que elas falam sobre as potências criativas que a gente tem aí nesse cenário pós-pandemia. São questões que são importantes para a gente apostar, importantes para a gente se atentar e para a gente também motivar esses movimentos que também estão em efervescência. E quem que pode participar desse festival? Todo mundo, é totalmente gratuito. Existe um site, né, que canaliza toda a programação, que é o festivalcriativar.com.br. Lá dá para ver a programação por dia, por eixo, desses 4 eixos. Então dá para se programar e já tem o linkzinho. Ó, isso aqui vai acontecer no YouTube do Festival Criativar. Você clica lá, já vai estar no YouTube. Ou então isso aqui vai acontecer no Facebook do Criativar, porque ele está espalhado nas 2 redes, no Facebook e no YouTube. Dá para se organizar por lá direitinho. Muito interessante, muito instigante. Eu mesmo já estou aqui. Esse design fiction já me fez ficar inquieto aqui, pensando como é usar a ficção científica para prever cenários do futuro, viu? Muito, muito interessante. E, Mariana, fiquei me perguntando, assim, são muitas áreas, né? Você tem cidadania criativa, você tem tecnologia, você tem inovação, você tem business, né? Você tem negócios, tem empreendedorismo. Você vai falar de futuro, aí não dá para falar de futuro sem falar de sustentabilidade, de impacto e de direitos, de cidadania. E aí você vai falar de cultura, de arte, e todos esses temas vão estar alinhados ao hiperlocal? O hiperlocal impactando todas essas áreas? O hiperlocal é uma vertente nossa, porque assim, o festival ele é proposto por um lugar que não é do eixo Rio-São Paulo. Ele é proposto uma iniciativa santista que iria abrigar um evento da Unesco esse ano de cidades criativas. Santos é uma cidade criativa desde 2015, já por conta do polo audiovisual. Então, para mostrar que esse protagonismo também pode vir de outros lugares que não sejam só do eixo Rio de São Paulo, a gente fundamenta a iniciativa por meio do hiperlocal. Até porque tudo isso vai acontecer dentro dessas cadeias criativas que estão se dispersando. Então, há possibilidades e potências para que outras cidades bebam nessas fontes, tá? Mas ele vale para qualquer pessoa, inclusive para quem também está na metrópole, porque esses são aquilo que eu te falei, né? Tipo, do local ao global, né? Que a gente chama de global também a galera das redes, né? Os estudiosos das redes, Manuel Castells, já dizia isso também na mesma época aí praticamente do McLuhan, que você falou, e a gente tem esse diálogo acontecendo entre todas essas questões dentro da inovação. Então, ele é um festival de inovação e de criatividade, porque a criatividade é que rege a inovação, e ele vale para cidades, tanto que sejam as metrópoles, mas também para aquelas que não são e que estão se potencializando. E é no momento em que nós estamos vivendo agora o período eleitoral, né? Então, que venha ideias diferentes para cidades do interior, né? Que não fiquem baseadas em indústria ou só turismo, apesar que turismo é uma indústria muito forte, né? Mas que não fiquem restritos, esperando que seja só o comércio ou só uma indústria. Porque eu não vou desenvolver a minha cidade se não tiver uma indústria. Quem sabe não se torna pequenas cidades, né? Até... me vem na cabeça agora, recentemente eu vi uma notícia do Atlas da Notícia, uma pesquisa que eles fizeram, e 80% das cidades brasileiras, que representam todas as cidades de até 10 mil habitantes, não tem notícia, não tem um veículo que repercuta as informações, né? Então, que esse conceito do local, da cidade criativa, ele possa fazer com que emerja, né, cultura, arte, ideias, desenvolvimento, sem precisar fazer que as pessoas vão para grandes metrópoles e que acham que o sucesso e o futuro só está na grande cidade. Muito pelo contrário. Hoje em dia o que mais tem é gente, por causa do home office, indo para o interior, morando no interior e trabalhando de casa. Então, assim, são mudanças de paradigmas mesmo que a gente vai encarar aí nos próximos dias. Eu vou pedir para o Rodrigo deixar o link, né, do e-mail aqui na nossa tela para reforçar, Mariana. Eu queria que você reforçasse o convite, aí está na tela, festivalcriativar.com.br,
fica aqui o nosso convite. Eu gostaria que você reforçasse para os nossos ouvintes e também telespectadores. Maravilha. Eu acho que aí pegando carona no que você falou, Vinícius, é o seguinte: o bacana de você conversar sobre inovação e sobre criatividade, que fala muito mais sobre o modo da gente pensar e enxergar as possibilidades do que somente assim aquilo que a gente entrega como resultado. É claro que isso está para o resultado, né? Mas é o jeito que a gente encara e que a gente pensa. Até mesmo design fiction, que foi uma coisa que a gente falou e que parece aquela muito fora da casinha, é uma forma da gente pensar a projeção de futuro. E isso independe do lugar onde se está. Inclusive, um dos grandes debatedores que vão estar nessa mesa vai falar lá do Recife, que também não está nem em São Paulo, nem no Rio, e ele, inclusive, representa um grande laboratório mundial em relação a isso, que é o Institute for the Future, está lá na Califórnia. Então é isso, a gente tem, inclusive, dentre a grade dos nossos painelistas, pessoas que estão falando de vários cantos do mundo e de outros lugares que não são só o eixo Rio de São Paulo, muito pelo contrário. Então isso é bacana também para incentivar que a gente tenha essa profusão em outros lugares. Muito bom. E fica o convite para os nossos ouvintes, então, reforço. Pessoal, se inspirem aí para... É um fato que inspira e que pode fazer a gente escolher também pessoas que estejam nessa linha, nessa frequência, nessa vibe de criatividade para que a gente possa melhorar as cidades do interior aí, não achar que solução só existe na cidade grande. Legal, a gente espera por todos vocês lá no Festival Criativar, tá? É só procurar a programação no festivalcriativar.com.br e vocês vão ter a oportunidade também de conversar com essas pessoas, porque grande parte dessa programação vai ser ao vivo, então vai ter conversa, vai ter chat, todo mundo pode se conhecer também. Vai ser uma ótima oportunidade de colocar todo mundo em conexão. Tenho certeza disso, muita certeza disso. Parabéns pela ideia e pela iniciativa. Jordana, muito obrigado pela participação e até amanhã. Eu que agradeço, Tôndolo. Muito obrigada, Mariana. Obrigada também a quem está nos acompanhando aqui no Tom Maior e até a próxima. A gente acompanhando um pouco aí da história, né? Desse trabalho aí, desse festival internacional. Faz parte do nosso DNA aqui no Sagres em Tom Maior de promover ações que mudam hábitos, rotinas, perspectivas. E vale a pena você buscar novas inspirações e beber de uma fonte diferente aí de conhecimento. Então fica a dica aí do nosso Sagres em Tom Maior. Nós vamos para o intervalo, a Letícia já está periclitante, louca para entrar aqui no nosso estúdio, assumir a programação Sagres em Tom Maior, já está aqui ativa na sua, já fez os seus exercícios, whey, cafeína, já está a 1000 por hora e ela chega aqui já na sequência do nosso Sagres em Tom Maior.